Olá, vamos então ao capítulo 2 do livro What the Best College Teachers do Ken Ben. Nesse capítulo, ele vai falar sobre o que os melhores professores sabem sobre o nosso aprendizado, ou seja, a maneira como nós aprendemos. E esse capítulo é muito interessante e ele deixa duas grandes lições, que vai ser a ideia do que eu vou falar aqui hoje. Basicamente, o autor começa construindo a partir da percepção que os melhores professores, eles entendem que o ensino, o aprendizado, ele é uma construção. Ele não é uma transferência. Aquela coisa clássica, não adianta você dar um livro para o aluno ou indicar uma referência apenas. Ele precisa abrir, ele precisa ler, ele precisa entender, e aí sim, isso começar a mudar dentro da cabeça dele. E aqui alguns pontos são extremamente importantes de serem compreendidos. Na construção, não adianta alguém querer vir com acabamento se você não tem o fundamento ou a estrutura, né? Muitas vezes o aluno, ele não entende, o aluno em relações estacionais, por que ele precisa aprender sobre o que é poder. Um semestre inteiro falando sobre poder, para depois poder falar sobre soberania, para depois poder falar sobre teorias e coisas do tipo. Mas isso tem tudo a ver com as etapas da construção do conhecimento. Então, os melhores professores, eles entendem que há coisas que precisam vir antes e só depois você pode construir em cima disso. Então, a ordem do que se aprende é muito importante. E aqui, duas coisas fundamentais. Uma delas é que, na verdade, os modelos mentais, eles não são casas construídas lindamente. O nosso terreno, ele não é um terreno lindo, preparado. Os nossos alunos, eles vêm com modelos mentais construídos. E eu acho que isso é muito mais complexo ainda quando a gente fala de ciências sociais. Porque quando eu falo, por exemplo, o que é poder, os alunos já ouviram falar sobre isso, eles já têm percepções pessoais sobre poder. Então, ao limite, o professor ele precisa de alguma maneira tentar ou desconstruir aquilo que o aluno já trouxe na sua bagagem, ou tentar despertar uma necessidade para que o aluno queira entender o que se diz sobre poder do ponto de vista científico. E isso é um grande desafio. Então, quando a gente tenta construir um conceito no cérebro, né, um conceito, um modelo mental em cima, a gente precisa entender que os nossos alunos, eles já vêm com muitas coisas. Então, esse é o grande desafio. E outra coisa que os professores também precisam entender é que o que eles estão construindo faz um sentido dentro da formação, dentro do grande edifício que está sendo construído ali ao aluno. E isso é muito desafiador nas relações internacionais. Cá entre nós, eu sou formada em relações internacionais e na minha formação ainda... A maioria dos professores, nenhum deles tinha, na verdade, deixa eu lembrar aqui, acho que pouquíssimos talvez teriam formação em relações internacionais. Por quê? Muitos deles vêm de áreas diferentes, é uma área interdisciplinar. Então, é muito difícil, às vezes, para o professor entender o que realmente o aluno precisa daquela disciplina para construir na grande área das relações internacionais. Isso é muito desafiador. Na minha área, que é a área de economia, mais ainda, muitos professores acham que é só eu dar aqui economia internacional e pronto. E não é. Tem que entender que na área de relações internacionais, os alunos não têm um background, muitas vezes, necessário para entender alguns modelos. E aí, não adianta eu julgar um monte de conteúdo, né? Isso vale para direito internacional, isso vale para ciência política e para história, né? Às vezes eu lembro nas minhas crises de graduação, eu falo, puxa, cada dia da semana parece que eu preciso vestir uma roupinha nova, porque o assunto muda, os autores mudam, e isso são coisas que, por exemplo, um aluno de economia, ele não tem esse drama, porque ele sempre enxerga os economistas, ele sempre vai ver a mesma coisa.
né? Quem é da área do direito também não tem isso. É da mesma forma que ele enxerga as coisas. E o aluno de relações internacionais, ele tem isso. Então, os professores que vão formar essa geração, muitos hoje já são formados em relações internacionais. Então, isso faz toda a diferença, porque o professor, ele entende aonde a disciplina dele se encaixa, né, no todo. Não estou aqui fazendo uma crítica a quem não tem formação em RI, não é isso, né? Mas se você não teve essa formação, você precisa entender como a sua disciplina vai encaixar no todo. Isso vai fazer total diferença no seu ensino. E aí, como chegar lá? Como fazer isso? Como construir em cima de algo que já está ali? A primeira coisa, o professor precisa provocar uma sensação, uma situação que faça o aluno sentir: não sei nada sobre isso, sou um ignorante, tudo que eu sabia sobre isso estava errado. E aqui eu lembro de professores magníficos que eu tive na graduação, né? Eu lembro uma professora de história, ela vinha falando sobre a Guerra do Paraguai e parece que tudo que eu tinha aprendido sobre a Guerra do Paraguai estava errado, ou então era uma visão que eu tinha aprendido. E aí ela provocava, né, os alunos, a aula dela era, todo mundo ficava sentado, encantado, porque ela conseguia gerar essa provocação de que a gente não sabia nada sobre aquilo. E isso precisa ser feito com muito tato, na verdade. O professor não adianta ele sair falando, né, de coisas extremamente complexas e gerar essa barreira que o aluno vai falar: puxa, eu não sei nada sobre isso e nunca vou conseguir saber. Não. Então, ele precisa provocar com perguntas. O autor fala muito sobre isso. Perguntas são cruciais. E essas perguntas vão despertar no aluno uma posição, uma atitude, né, para que a memória dele seja ativada e isso ganhe significado para o aluno. E aí sim ele fala: vale a pena eu mudar a maneira como eu enxergo esse conceito, né? E aí sim o professor vai motivar o aluno para que ele pense: preciso saber sobre isso, não sei nada sobre isso, preciso saber sobre isso. Por isso é um desafio quando a gente fala, por exemplo, de poder. As pessoas já sabem o que é poder, então você precisa provocar no aluno algo que ele não entenda e daí motivar o porquê ele precisa saber sobre isso. E uma maneira de fazer isso é mostrar que tipo de decisão esse aluno vai poder fazer uma vez que ele tiver dominado aquele conteúdo. Quem ensina métodos quantitativos é muito complexo. Por quê? Porque se você às vezes vai falar de algo que é difícil para o aluno de relações internacionais, você precisa motivá-lo. Olha, uma vez que você dominar esse tipo de ferramenta, esse tipo de linguagem, você vai poder fazer esse tipo de projeto, você vai poder gerar esse tipo de resultado que vai ter algum efeito. Então, isso motiva o aluno a querer aprender sobre aquilo. Então, cada professor precisa encontrar as perguntas e onde o aluno vai poder chegar uma vez que ele tiver dominado aquele conhecimento. E isso vai motivar o seu aluno. Para motivar o seu aluno, o professor também precisa entender que os interesses são intrínsecos, ou seja, os seus alunos são diferentes. Cada aluno tem uma maneira de se interessar por algo. Então, o professor precisa tentar, na medida do possível, despertar essas várias maneiras, né? Então, eu coloquei, tem alunos que eles vão ser despertados na medida em que eles forem desafiados a dominar algum tipo de conteúdo. Então, o professor precisa tentar despertar isso. Alguns são mais analíticos, então eles querem entender as complexidades, querem eventualmente resolver algum tipo de problema, e aí toda aquela literatura, né, de problem solving learning. Então, você vai poder problem solved learning. Você vai poder explorar então alguns problemas também e você vai despertar o interesse desse tipo de aluno. Alguns alunos, eles se despertam pela competição. Essa é uma discussão que eu tive semana passada com um professor, né, sobre a questão de estimular a competição no contexto do ensino, mas isso cada vez mais tem sido
incentivado, né? E, do mesmo lado, a cooperação. Então, os alunos também precisam entender que há momentos, há um espaço, sim, para competição, desde que ela seja feita num ambiente saudável, dentro de regras, né, de respeito mútuo, e também no ambiente de cooperação. Então, tem alunos que eles se despertam em conhecer algo, se eles sabem que eles vão conhecer alguém. Eu sempre falo, às vezes, se o professor falar da sua vida pessoal, isso às vezes ativa o interesse do aluno em ouvir aquela disciplina, né? Se o professor vem com o exemplo e fala, olha, isso aí foi muito difícil para eu entender na carreira, ou ele conta uma situação de fracasso ou uma situação de sucesso, é interessantíssimo, os alunos se despertam na hora para entender aquilo. Por quê? Porque tem alunos que são engajados pelo conhecer pessoas, então eu preciso tentar despertar isso nele. Ou então, trabalhar em pares. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Tem alunos também que são aqueles alunos que eles querem evitar falhas, né? Então, eles sempre se sentem cobrados. Então, eles não querem errar. E aí, você também pode tentar despertar o interesse desses alunos sobre aprender, né, novas visões de um conceito que, eventualmente, ele já conheça. Partindo, então, para essa visão que o autor fala que é uma visão desenvolvimentista da aprendizagem, né? Ela se desdobra em 3 campos que, para quem é da área de administração, né, você já deve ter ouvido o CHA, que é o conhecimento, habilidade e atitude. Isso que o autor traz aqui nesse ponto, num outro paralelo. Então, o conhecimento tradicional que nós tentamos e nos esforçamos muito para passar para os nossos alunos, é um conhecimento conteudista. Então, nós estamos preocupados em passar informações para os nossos alunos, né? Aqui, informações sobre poder, teorias de relações internacionais, soberania, eu escrevi soberania, mas tudo bem, política fiscal, política comercial, política econômica, teorias do comércio internacional, não sei. Né? Então, existe essa preocupação e ela é legítima, ela é muito importante de passarmos conteúdo. Mas algo que cada vez mais tem sido enfatizado, os professores precisam também entender que não é só o que eu aprendo, o papel do professor no ensino superior é mudar a visão como o aluno aprende, como ele aprende. Então, esse acaba se tornando um objetivo do professor, facilitar os caminhos de aprendizagem do aluno. Acaba sendo um papel nosso começar a estimular que os alunos tenham essa percepção que se eles aprendem mais lendo, assistindo vídeo, conversando com outros colegas, né? Porque cada aluno vai ter um perfil pessoal. Então, esse é uma maneira também de você um objetivo que você pode ter na sua aprendizagem. E aí, além dos conteúdos, nós também acabamos desenvolvendo competências. Muitas vezes os professores colocam lá nos objetivos, né? Analisar criticamente, entender complexidades, poder de sintetizar, avaliar evidências, elaborar conclusões, enfim, todas essas competências que, no fundo, são competências de um cientista, competências de um pesquisador. Né? Então, é preciso entender, isso também eu falava semana passada, né, no encontro da BCP, que pesquisa e ensino, elas são atividades muito conectadas. Por muito tempo, elas foram vistas como antagônicas ou até concorrentes, e já é passada a hora que os professores, especialmente aqui falo de professores pesquisadores, precisam entender que essas são áreas juntas, são áreas unidas, elas não podem mais serem vistas como áreas separadas, certo? E aí, perceber também que o professor vai ter esse papel de estimular atitudes nos alunos. E aqui eu queria comentar brevemente, porque eu só tenho mais 30 segundos, né? Sobre a questão da transparência, que também é algo muito falado hoje na comunidade científica. E eu lembro que depois de anos eu dei aula para um aluno, eu perguntei, o que você lembra daquela disciplina? Ele falou, professor, eu lembro que alguém fez plágio naquela disciplina e a senhora pegou. Enfim, ficou isso. E também a atitude da cooperação. Então, é isso
para o próximo capítulo, como os melhores professores preparam suas aulas. Espero vocês!